Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Sejam bem-vindos mais uma noite de celebração, de culto, obrigado, de adoração ao Senhor. Vocês que estão também em casa, no carro ou em algum outro lugar, mas estão conosco, nossa gratidão, que Deus abençoe sua vida também. Eu gostaria de hoje estar ministrando à igreja sobre esse tema paz. Paz é o que nós queremos, amém? Amém, Jesus? Eu creio que o mundo está apreensivo, as pessoas apreensivas, não é? Porque hoje os Estados Unidos entraram na guerra, Israel e Irã, um conflito que já dura muitos anos, quase 50 anos já, desde que esse governo do ditador, dos ayatolás, vem assumindo o governo, o poder no Irã. Existe sempre esse conflito contra Israel, contra o Ocidente e, consequentemente, talvez principalmente contra os Estados Unidos. E aí vocês me perguntam, né? Pastor, qual é a sua opinião? Como o senhor está vendo? De que forma a gente pode associar essa guerra com a volta de Jesus? A minha opinião é a mesma opinião que eu dei quando Israel entrou em conflito com Gaza. E eu pedi a vocês, como igreja do Senhor Jesus Cristo, neste lugar, para orarem pela paz. E para orarem também pelos nossos irmãos em Cristo que estavam em Gaza, pelas igrejas, os missionários, os pastores. Que orassem pelos cristãos de Israel, pelos convertidos, porque os judeus até hoje não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Precisamos orar por Israel para que se arrependa, para que creia em Jesus, para que renda-se totalmente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A minha posição agora não mudou, irmãos do céu. Continue orando por Israel, pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém, como recomenda as Escrituras Sagradas. E continue orando pela igreja no Irã, pelo povo do Irã. Nós podemos ser contra o governo atual. Nós somos contra o Hamas, o Hezbollah, essas associações terroristas. Mas nós somos a favor do povo, das igrejas, dos missionários. Irmãos, a igreja do Irã é uma das que mais cresce no mundo. Os evangélicos no Irã, está aí o Diogo que sabe disso, das igrejas perseguidas, se reúnem nas casas, nas cavernas, se reúnem nos porões, são crentes sinceros, firmes, talvez crentes no Irã com uma fé muito mais forte e provada do que nós mesmos. Oremos por eles, clamemos por eles. Eu ouvi um testemunho ontem de um cristão no Irã, um vídeo clandestino dizendo: nós não esmorecemos, porque sabemos que os crentes no mundo inteiro oram por nós. Amém, Jesus? Que seja essa a realidade da IBB, uma igreja que ora pela igreja do Senhor Jesus Cristo, que ora pelo povo de Deus, como diz Pedro capítulo 2, versos 9 e 10, a primeira de Pedro, o povo escolhido de Deus, exclusivo, a nação santa, o sacerdócio real. E ele não está falando de Israel, ele está falando da igreja de Jesus. Oremos por todos aqueles que já se renderam, se converteram, seja neste país ou no outro, que carecem, que a igreja clame pela paz, que a igreja ore pela paz, que a igreja busque a paz. Quero ler um texto de Efésios, capítulo 2. Palavras do apóstolo Paulo, falando sobre Israel e os gentios. Efésios capítulo 2, a partir do verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios,
israelitas e iranianos, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia! Eu não sei se vocês sabem, mas o Irã é a antiga Pérsia. A Pérsia foi a primeira superpotência mundial. A Pérsia derrotou a Babilônia, derrotou o Egito. A Pérsia é o povo liderado pelo rei Ciro, que permitiu que os judeus escravos na Babilônia voltassem para Israel. Foi por causa do rei da Pérsia, que hoje é o Irã, que os judeus puderam voltar para suas casas, reconstruir os muros, reconstruir o templo. Graças a Deus, porque um dia houve um rei persa, que Isaías disse que desde antes dele nascer, Deus já havia o pegado pela mão e levado com essa missão. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque Jesus Cristo pode unir todos os povos do mundo. Ele veio para nos trazer paz e nos dar a paz e estabelecer a paz. E isso deve ser um anseio de todos nós. Eu gosto muito lá no Salmo de número 85, que diz que haverá um dia em que a graça e a verdade se encontrarão, e a justiça e a paz se beijarão. Que coisa linda, não é? Haverá um dia em que, como 4 senhoras reunidas numa sala, possam conversar a graça de Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo e a verdade da sua palavra, e as misericórdias do Senhor possam se juntar de tal forma que possa estabelecer sobre todos nós a justiça e a paz. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Vamos parar com esse negócio de que quem é de direita é de Israel, quem é de esquerda é do Irã. Isso é uma bobagem sem tamanho. Nós somos de Deus, somos o povo de Deus, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos aquele povo que Deus separou para anunciarmos a promessa do Evangelho, as boas novas do Evangelho, em todos os lugares da terra, em todos os lugares do mundo. E graças a Deus, porque lá em Israel tem pessoas convertidas. Quando eu estive lá, nós atravessamos o mar da Galileia, e o comandante do barco, o piloto do barco, era um cristão convertido, e ele cantou para nós um hino maravilhoso, em hebraico, e nós somos tão abençoados com aquela música. O Rafael deve lembrar daquele dia. Que maravilha! Graças a Deus, pela igreja de Jesus Cristo espalhada por todo o mundo. E aí, pastor Jonas, isso tem alguma coisa a ver com a volta de Jesus? Sempre tem a ver. Sempre tem a ver. A Bíblia diz que quando vocês ouvirem falar de guerras, de rumores de guerra, se acalmem. É como uma mulher grávida, já preguei isso aqui. É como as dores de parto. O que acontece com a mulher grávida? Quando ela começa a sentir as dores, viu, Milena? Elas vão aumentando, e vão aumentando, e vão aumentando, até que o bebezinho nasça. Jesus disse que a sua volta será assim. Vocês podem prestar atenção, e vocês vão ouvir mais sobre guerras, rumores de guerras, terremotos em toda parte, e sinais no céu, a multiplicação da ciência, e vocês vão lembrar das palavras de Jesus. Pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento.
E se hoje à noite, pela mão poderosa do Senhor, Jesus Cristo voltar, estejamos todos preparados. É isso. Levante-se de manhã. Copo de vidro, pastor Dario. Levante-se de manhã e esteja preparado. O profeta Amós, no capítulo 4, verso 12, diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Eu às vezes falo isso quando estou fazendo uma celebração, onde alguém partiu, e eu digo para aqueles que estão ali: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E eu sei que a nossa vida é cheia de encontros, e nós nos encontramos todos os dias, no trabalho, com amigos, com médico, dentista. Mas eu sei que meu trabalho amanhã às 8 da manhã, eu tomo banho, me arrumo, vou para o trabalho. Eu sei que eu tenho um encontro com um amigo para tomar um café, uma amiga, na terça às 3 da tarde. Eu sei que eu me encontro com o meu dentista na quarta-feira às 10 da manhã. E com o meu médico na quinta-feira às 2 da tarde. E aí eu vou sair com as amigas. Eu não vou de qualquer jeito, não é? Você vai de qualquer jeito? Não, eu vejo lá em casa. Então ela se arruma, se produz, não é? Vai sair. E quando vai no médico, toma banho, se prepara, se arruma. Quando vai no dentista, se arruma, escova os dentes, não é? Deixa tudo prontinho. E eu posso dizer assim para o meu dentista: olha, quinta-feira às 2 da tarde não vou conseguir ir não. Pode marcar para a semana que vem? E aí a secretária marca para a semana que vem. E eu posso dizer para essa pessoa: infelizmente tive um problema, eu não posso me encontrar com vocês, dá para a gente marcar para outro dia, ou quem sabe no outro dia eu vou com vocês. Mas com o nosso encontro com Deus, a gente tem um problema para resolver. É que eu não sei o dia e não sei a hora. Eu sei que as minhas amigas vai ser na terça-feira e o meu dentista na quinta-feira, mas com Deus eu não sei o dia e a hora. E também eu não posso ligar para o céu e dizer: São Pedro, dá uma força aí, não posso ir amanhã. Dá para marcar a minha morte para a semana que vem, ou pelo menos para daqui uns 50 anos? Aí você vai perguntar assim: pastor Jonas, e agora, o que eu faço? Só tem um jeito. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, esteja preparado, para que quando Cristo voltar, será uma grande alegria para você. Você vai bendizê-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Aleluia, irmãos. Será magnífico. Mas para aqueles que não esperam Jesus, aqueles que são incrédulos, aqueles que não acreditam que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, a Bíblia diz que será um dia de desespero, que as pessoas vão querer se encostar nos barrancos, porque irá trazer grande juízo sobre a terra. Prepare-se para encontrares com o Senhor. E esse dia será um dia de festa, porque Jesus vem para te levar para uma festa, as bodas do Cordeiro, e nós estaremos lá para celebrar com alegria a vinda, a volta do Senhor Jesus. Amém, gente? Que Deus nos ajude, nos fortaleça e que nos faça acompanhar as notícias, sabendo que a Bíblia não é uma história da carochinha. A Bíblia é palavra de Deus. E a palavra de Deus vai se cumprir. E vai ser como nos dias de Noé. Ok? Como é que foram os dias de Noé? Ninguém dava bola para o Noé, nem para a construção que o Noé estava fazendo. Chamavam ele de louco. Mas um dia começou a chover. E começou a brotar água da terra. E Noé entrou na arca. E quem fechou a arca? Deus fechou a arca por fora, diz a Bíblia.
e as pessoas correram para entrar na arca e não puderam mais. E eu sei e você sabe, se fosse Noé que tivesse fechado a arca, vendo o desespero das pessoas, provavelmente muitos parentes dele, ele teria aberto a arca, porque você abriria e eu abriria. Mas foi Deus que fechou, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Por isso somente o dia em que a justiça se encontrar com a paz e elas se beijarem, é que nós vamos viver esse grandioso e maravilhoso dia do Senhor, para a honra e glória do seu próprio nome. Amém? Então mantenha o coração cheio de esperança, e mantenha o coração cheio de paz, porque quando você perde o controle está nas mãos de Deus. Quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei como isso vai se resolver, e eu também não faço a menor ideia, que amanhã o chanceler do Irã vai visitar Moscou, já está marcado, que o Irã anda numa mão com a Rússia e na outra mão com a China, Israel anda numa mão com os Estados Unidos e na outra mão com a Europa, e isso vai afetar a vida de todos nós, mas nós estaremos orando e clamando pela paz, e orando para que as pessoas possam ser envolvidas por um sentimento tão grandioso e sobrenatural, que possa estabelecer a paz. Mas eu quero falar mais de paz hoje, quero falar um pouquinho de paz nas nossas próprias vidas hoje, né? Tirar um pouquinho a nossa cabeça lá de Israel, e a gente pensar que nós também precisamos de paz. Pode mudar aí a Celine que está lá, né? Celine, por favor, me ajuda. Segundo aos Coríntios 13:11, Paulo escreve à igreja de Corinto, mas também ele repete escrevendo a Tessalonicenses 5:13, dizendo: vivei em paz. Mas ele diz lá em Romanos 12:18, se for possível, que às vezes não é possível, mas se for possível, tende paz com todos os homens. Que depender de você, naquilo que você puder fazer, procure ter paz com todas as pessoas, viva em paz. Essa é a recomendação, esse é o princípio da palavra de Deus, que nós possamos viver, andar e caminhar pela paz. Outro texto, pode mudar aí, Celine. Salmos 34:14, procura a paz e empenha-te, isso é, esforça-te por alcançá-la. Davi está dizendo, olha, você precisa se esforçar, porque às vezes não é fácil, às vezes é difícil, às vezes vai requerer todo o nosso esforço, que eu acho que às vezes falta em alguns políticos, todo o nosso esforço, para que nós possamos estabelecer a paz. E ele vai dizer lá em Jeremias 29:7, orai pela paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês também terão paz, certo? E ele não está orando por Jerusalém. Esse texto de Jeremias 29 é para aqueles que estão no cativeiro na Babilônia. Ele está dizendo, orem pela paz da Babilônia, porque se a Babilônia estiver em paz, vocês que estão aí no cativeiro vão ter paz, mas se a Babilônia entrar em guerra, vocês também não terão paz. Orem pela paz de São José, porque se São José estiver em paz, Florianópolis estiver em paz, se Biguaçu, onde você mora, estiver em paz, se a Palhoça, onde você mora, estiver em paz, você vai ter paz. Mas tudo aquilo que é conflito nas nossas cidades, vão trazer consequências também para todos nós. Então ore, a Bíblia diz, ore pelas autoridades, ore pelo prefeito. Mas não é do meu partido. A Bíblia não pergunta de que partido é. A Bíblia diz para você orar pela autoridade, orar pelo governo desse país, orar lá pelos vereadores, ore, clame a Deus, busque ao Senhor. É o que nós fazemos quando eles vêm aqui, nós oramos por eles, clamamos por eles, que é princípio da palavra de Deus. Irmãos, toda vez que você puder dobrar os seus joelhos e orar pela paz no mundo, orar pela paz do nosso país, orar pela paz da nossa cidade, faça disso um dever constante no seu coração. Lembre-se da igreja em Israel, lembre-se da igreja no Irã, lembre-se dos nossos irmãos em Cristo em Israel, lembre-se dos nossos irmãos em Cristo no Irã. Vocês estão aí, gente? Tá bom. Vamos mudar.
Agora a pergunta é, pode mudar aí, Celine. Como? Pastor Jonas, como ter paz? Como encontrar a paz? Como viver em paz? Como a gente pode estabelecer esse princípio na nossa vida? Como? Provavelmente você já falou, já ouviu alguém falar, né? Eu só quero paz. Teve gente que já falou para mim, pastor, eu só queria 1 minuto de paz. Ou talvez você já disse para alguém assim, me deixa em paz. Não é? Me deixa em paz. A gente nunca fala assim, né? Me deixa em paz. Pô, não, a gente fala, me deixa em paz, porque a gente já está no limite, não é? Do nosso temperamento, do nosso nervosismo. Alguém já falou assim, prefiro ter paz do que razão. Pastor, já desisti de ter razão. Não quero mais ter razão. Eu quero ter paz, não é? Talvez seu marido já esteja assim, pastor Jonas, desisti de ter razão. Eu só quero ter paz no meu coração. Alguém já falou, verdade, pastor. Existem muitos ladrões da paz. Às vezes, os maus pensamentos, os pesadelos da madrugada, as notícias ruins, as enfermidades, eles roubam a nossa paz. Gente que nos maltrata, gente que nos persegue, gente que nos apunhala pelas costas, né? Gente que nos abandona, tiram a nossa paz. Armadilhas do diabo tiram a nossa paz. Dívidas, hein, gente? Dívidas tiram a nossa paz. A gente dorme, não sabe como vai fazer no dia seguinte para pagar aquele boleto que já está rolando em cima da mesa uns dias e a gente não sabe como fazer. Tiram a nossa paz, não é verdade? Então, como a gente pode resolver o nosso problema de paz? E eu diria a vocês que nós temos 3 áreas da nossa vida em que nós precisamos buscar a paz. A primeira é a nossa paz com Deus. A nossa paz com Deus precisa ser resolvida. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Justificados em Cristo Jesus, por meio da cruz, e Ele nos deu paz. Ele estabeleceu a nossa paz com Deus. Ele estabeleceu a nossa aliança com Deus. Aquela separação, conforme eu li em Efésios, né, já não existe mais. Enquanto a humanidade, ao longo da sua história, criou abismos, Deus construiu pontes. Deus construiu sempre uma ponte de reconciliação, um caminho de reconciliação, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. A Bíblia fala também que nós precisamos ter paz uns com os outros. Paz nos nossos relacionamentos, paz com os irmãos. Precisamos ter paz dentro da família, caminhar nessa direção, se esforçar nessa direção. Os nossos relacionamentos precisam de paz. Quando os nossos relacionamentos não estão em paz, a gente tem muita dificuldade de poder sentar na mesma mesa, de poder conversar. Tem gente que nem volta para casa, tem gente que tem dificuldade de continuar vindo à igreja, porque os conflitos existiram e a gente perdeu a graça maravilhosa do perdão, do pedir perdão, do conceder perdão, de restabelecer entre nós o relacionamento. E nós precisamos resolver também a paz interior, a paz da nossa consciência. Muita coisa pode roubar a nossa paz, e a gente precisa dormir bem. Dormir bem. O Salmo de número 4, verso 8 diz, em paz dormirei. Isso, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz repousar em segurança, descansar em segurança. Ensinei para os meus filhos quando eles eram pequenininhos, antes de dormir, em paz me deitarei e dormirei. Por causa de quê, gente? Porque só Jesus me faz andar em segurança. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês, que a paz tem a ver com semeadura e colheita. Se nós semearmos a paz, vamos colher a paz. Mas se nós semearmos a guerra, nós vamos colher a guerra. Ninguém que semeia um abacate vai colher laranja. Ninguém.
Ninguém que semeia uvas vai colher, sei lá, jabuticaba. Nós precisamos aprender a semear a paz nas nossas vidas e nos nossos corações e nos nossos relacionamentos. Pode mudar aí para mim. A paz tem uma fonte, a paz tem um manancial. A paz que a Bíblia fala é uma paz que procede de Jesus, nosso Senhor. Amém, gente? Quando Isaías vai anunciar o nascimento de Jesus, ele diz: o seu nome será, fala para mim aí, maravilhoso. Ele será o príncipe da paz. Isso é, a autoridade na paz, a autoridade de paz sobre a humanidade inteira. Jesus Cristo será para toda a humanidade o príncipe da paz. E aí, quando Jesus nasce lá em Belém, os anjos vão anunciar aos pastores, e eles dizem então: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Eu criei um personagem aqui que foi interpretado pelo Fábio, que era o da paz. Vocês lembram dele? Ele andava aqui pelo palco dizendo: a paz nasceu, a paz nasceu, a paz nasceu, chegou a paz, chegou a paz. Porque a paz verdadeira é uma pessoa. A paz verdadeira que a Bíblia fala, você pode buscar em alguém, não é num lugar, não é num esforço para ter dinheiro, ou poder, ou fama. A paz verdadeira é Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí então, 2 Tessalonicenses 3,16, Paulo vai dizer: o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da paz. Essa palavra Senhor, no grego é kurios, que era usada para o César, para o Todo-Poderoso, para a maior autoridade. E ele vai dizer: olha, para nós, o kurios da paz, o Senhor da paz, a autoridade da paz é Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa paz é impossível encontrar sem Jesus. E o próprio Jesus vai dizer: a minha paz, João capítulo 14, não é? A última ceia, os discípulos estão amedrontados, estão com o coração, como é que Jesus usa o termo? Não andeis ansiosos, ou não andeis perturbados, ansiosos com os acontecimentos, que Jesus estava falando de crucificação, de morrer e ressuscitar. E Jesus diz: ó, não se turbe, agora lembrei, não se turbe o vosso coração. Eu vou dar a vocês a minha paz. Aí ele morre, ressuscita, aparece no meio dos discípulos. Onde é que os discípulos estão? Estão trancados, estão escondidos, estão com as portas fechadas. E Jesus entra ali no meio deles e diz assim: paz seja. Eu já falei para vocês, não fiquem preocupados, nem ansiosos, paz seja convosco. Aí ele mostrou as mãos, e os discípulos vieram e tocaram nas mãos dele, talvez ainda mais assustados, e ele repete: paz seja convosco. Eu vim a esse mundo para trazer a vocês a paz que vocês buscam, que vocês anseiam. O que a Bíblia está dizendo é que essa paz que nós buscamos para o nosso coração, para a nossa vida, ela só pode ser encontrada em Jesus. Numa vida com Ele, numa relação com Ele, num caminhar com Ele. A oração, ela nos traz paz. A palavra de Deus nos assegura paz. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É nele que nós confiamos e acreditamos. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando você perder o controle de alguma coisa, entregue para Deus, porque Deus jamais perde o controle. Amém? Você tem uma situação na sua vida que você fala: pastor, eu já perdi o controle, já fugiu, já escapou das minhas mãos, eu não sei mais o que fazer. Entregue a Deus, entregue a Deus, porque Deus jamais vai perder o controle de qualquer circunstância da sua vida. Pode mudar, por favor. A paz é um presente, é uma dádiva. Jesus disse assim: ó, deixo-vos
a minha paz eu vou dar a vocês. Depois, em João 16:13, ele diz assim: vocês vão ter paz em mim. Ele está dizendo assim: olha, essa paz não depende dos esforços de vocês. Essa paz eu estou dando a vocês. Essa paz eu estou oferecendo a vocês. O que vocês precisam fazer é receber essa paz. Andem comigo, caminhem comigo. Eu gosto tanto do texto que diz que Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele, para andarem com Ele, para viverem com Ele, para caminharem de cidade em cidade com Ele, para ouvirem as suas palavras. A vida cristã é muito mais do que vir à igreja. A vida cristã é um caminhar com Jesus, é um andar com Jesus, é um viver com Jesus. Não é deixar Jesus aqui quando terminar o culto, daqui a pouquinho, 15 minutos vai terminar o culto. E eu vou dizer: Jesus, tchau, valeu, até domingo que vem. Eu quero sair daqui, quero Jesus comigo, quero Jesus na minha vida. Quero ir para casa com Jesus, quero estabelecer na minha casa Jesus Cristo. Quero ir amanhã para o trabalho, no ônibus, no carro com Jesus. Eu quero ir jogar futebol com Jesus, porque crente só pode jogar futebol com Jesus. Não pode ser de outra maneira. Não pode dizer assim: Senhor, fica em casa, que eu estou indo jogar uma bolinha com o pessoal da igreja. E aí do pescoço para baixo é canela. Não, Jesus, eu vou jogar futebol agora com os meus irmãos em Cristo. E eu quero ser bênção na vida deles. Eu vou dar uns olé, uns lá. E se tiver algum incrédulo no meio, algum visitante, algum que não reconhece Jesus, ele vai dizer: aquele jogador é de Jesus, aquele jogador é de Cristo, aquele menino é de Jesus, que ele vai reconhecer em você a pessoa de Jesus. Irmãos, não tem nada que a gente possa fazer em que Jesus não esteja conosco. A paz vem do andar com Ele, desfrutar da sua vida. E aí ele vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é? Paulo está escrevendo assim: olha, o Espírito Santo de Deus vai habitar em vocês. Quando vocês estiverem em Jesus, e vocês receberem Jesus, vocês serão selados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai habitar em vocês. E vocês vão receber de presente, por essa unção de Deus na vida de vocês, uma coisa chamada fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito são as virtudes do caráter de Jesus Cristo. E são o quê? Amor, alegria, o gozo e paz. O que o pastor quer dizer para vocês é que vocês precisam abrir o coração e dizer: Jesus, eu quero receber essa paz que vem de Ti, que procede de Ti, que vem do Teu coração. Eu quero receber esse presente, eu quero andar com o Senhor. Irmãos, às vezes eu vejo, principalmente quando morre alguém, normalmente a urna fica aqui, não é? Eu venho aqui para dar uma palavra, orar, e aí eu vejo aquelas pessoas, crentes em Jesus Cristo, que choram, as lágrimas descem no rosto, sentem aquela perda, sabem que virá uma dor terrível, mas elas estão em paz. Elas estão em paz. É algo que não é nosso, que não é nosso, que não vem de nós, é um presente que ganhamos dos céus. Eu já vi gente ter grandes perdas financeiras, que me chamam para orar: pastor, pode vir aqui na empresa orar? E eu vou lá orar. Pastor, aconteceu de ontem para hoje algo terrível, nossa empresa perdeu muito dinheiro, mas pastor, eu estou em paz. Não tem a ver com as circunstâncias dessa vida, tem a ver com algo que Deus dá a você, dá a você. Eu já vi pessoas ficarem constrangidas até, porque perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho, e está todo mundo chorando, e alguns até gritando, e aí eu digo: o que aconteceu, pastor?
eu estou sentindo a mesma dor, e eu estou até meio constrangido, porque eu estou em paz. Estou em paz. Andar com Jesus, viver com Jesus, experimentar do seu amor, da sua graça, Ele tem coisas extraordinárias a dar a você, e uma delas é a paz. Pode mudar, Celine. Agora, às vezes nós entendemos essa paz de forma equivocada, porque às vezes nós achamos que paz é ausência de problemas. E se você for esperar nunca ter problemas na sua vida, você nunca vai ter paz. A paz que a Bíblia fala, ela não é como o mundo diz que é. Jesus disse: eu vou dar a vocês, mas não vou dar como o mundo dá. A paz do mundo é uma paz diferente. Eu vou dar a vocês uma paz que não tem a ver com as circunstâncias dessa vida. João 16:33, ele diz: para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês terão. É porque vocês estão em mim, andando comigo, vivendo comigo, eu vou dar paz a vocês no meio das aflições. No dia que o pastor Roberto faleceu, a Fernanda cantou. Eu nunca tinha visto ela cantar daquele jeito. Eu não sei o que deu nela. Ela está aqui, em meio à sua dor, em meio às suas lágrimas. Ela encheu o nosso coração com a música, com o cântico, algo sobrenatural, porque essa paz, ela excede todo, Filipenses 4:7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, além da sua razão, além da sua compreensão, além da sua compreensão. Pediram para um artista fazer um desenho do que ele entendia por ser paz. Essa obra tem na internet, você pode pesquisar lá. E esse artista pintou um quadro onde tem uma grande tempestade com muita chuva, e no galho de uma árvore, um passarinho. Ele está com a cabeça assim, se protegendo do vento, e o vento batendo nas suas penas, e a chuva molhando as suas penas, mas o passarinho está em paz. Essa é a paz verdadeira. É que em meio à sua dor, à sua dificuldade, à sua luta, à sua lida, às suas perdas, à mercê de pessoas, você tem paz em Jesus Cristo nosso Senhor. Ainda a guerra, ainda os mísseis, ainda as bombas, eu não sei, fugiu do meu controle. O que eu posso fazer? Eu posso dobrar os meus joelhos e buscar a paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, gente? Pode mudar. Agora, seja o semeador da paz. A Bíblia diz assim: quando você entrar numa casa, não é? Diga para essa casa assim: paz. Jesus está mandando os discípulos, os 70, de 2 em 2, e diz para eles: quando vocês entrarem numa casa, digam assim: paz seja nesta casa, ou seja, sobre essa casa. Se ali houver alguém que rejeitar a paz, o que vai acontecer? Ela volta para você. Olha que interessante. Não tem prejuízo em desejar a paz a outras pessoas. Você chega numa casa, ou chega para uma pessoa, e diga: paz seja nessa casa. E a pessoa: que paz que nada, que paz que nada. A Bíblia diz que essa paz volta para você, volta para a sua vida, para o seu coração. É paz dobrada. Se você desejar isso umas 3 vezes, uns 2 dizerem não, você ganha paz duplicada. Nunca deixe de desejar a paz onde você for. E não está falando na casa de crente, não. É em todo lugar. Os discípulos não saíram buscando os crentes, eles saíram e entraram nas casas para anunciar o Evangelho de Cristo. Onde você entrar, deseje a paz. Paulo, ele vai dizer lá, Filipenses, capítulo 1, verso 2, saudando a igreja de Filipos, começando a sua carta, ele vai dizer: paz, paz, graça e paz. Eu gosto de dizer, quando eu chego numa igreja, graça e paz. Às vezes falo aqui domingo à noite, graça e paz. Às vezes só falo paz.
Às vezes mando uma mensagem e coloco lá no cabeçalho, paz. É o que eu desejo para você, para a sua vida, para a nossa igreja. Graça e paz. Os assembleanos dizem a paz. Quem era da assembleia aqui, né? A paz do Senhor. Os judeus dizem shalom, não é? Que a paz seja sobre você, que a paz seja sobre a tua casa. Isso, deseja a paz. Depois Jesus vai dizer, segui a paz com todos, Hebreus 12, 14, mas Jesus vai dizer lá no seu, eu não coloquei ali, mas você pode anotar, Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer as bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão reconhecidos como filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz, que se esforçam para anunciar a paz. Se depender de você, seja um semeador da paz. Como pastor? Irmãos, é simples. Atos de bondade, uma oração, um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um pedido de perdão, um consentimento de perdão. Seja um semeador da paz. Onde você passar, onde você estiver, evite o conflito. Procure de todo o seu coração estabelecer a paz onde quer que Deus esteja sobre a sua vida. Irmãos, essa paz que o pastor está falando, sobrenatural, que excede o nosso entendimento, a gente pode ver naquele hino 398 do cantor cristão, que tem o título Sou Feliz. Esse hino, escrito por um homem chamado Horácio Stanford, ele vivia nos Estados Unidos, um advogado, professor da escola bíblica dominical de uma igreja presbiteriana, servo de Deus, fiel. Ele enviou sua esposa e 4 filhas para uma viagem para a Inglaterra. E nessa viagem para a Inglaterra, o navio francês que eles viajavam se chocou com um navio inglês. E 20 minutos depois, esse navio veio a naufrágio. E naquele naufrágio, o doutor Stanford, ele perdeu suas 4 filhas. Somente sua esposa, chamada Ana, sobreviveu. Foi salva, porque estava boiando na água do mar, ela foi salva por um dos sobreviventes. Ela mandou um telegrama para ele do país de Gales, onde eles chegaram, dizendo: estou bem, porém só. Estou bem, porém só. Imediatamente ele pegou um navio para ir até a Inglaterra buscar a sua esposa. Mas ele disse ao capitão do navio: me mostra o lugar do naufrágio. Eu gostaria de saber exatamente onde as minhas filhas morreram. E quando chegou no lugar do naufrágio, o capitão disse: foi bem aqui. E ele, em meio à sua dor e à sua tristeza, escreveu a única música da sua vida. Ele disse: se paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Feliz com Jesus sempre sou. É disso que eu estou falando hoje à noite. Que nós busquemos por uma paz que não depende de nós, mas depende da ação de Deus nas nossas vidas. E uma vez recebendo essa paz, possamos mostrar e promover para outras pessoas. Amém, gente? Vamos ficar de pé, vou botar o último slide. O texto de Números capítulo 6, a partir do verso 24, 25, 26, está aí no telão. Olhe para quem está do seu lado. Você sabe o nome dessa pessoa? Se não sabe o nome, pergunte. Amém.
É só o primeiro nome. Não precisa o CPF nem o endereço. Você vai desejar para essa pessoa, seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo, o visitante que está conosco hoje, essa paz. Vai desejar para mim, vosso pastor, eu vou desejar para vocês. Então eu vou falar e vocês vão repetir. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Agora fala para quem está do seu lado aí, que o Senhor te dê a paz. Vamos lá.